Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Cristal Branco, com a Adriana Cardoso e com a Leonor Rosas. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. E durante os próximos 4 episódios, estarei eu, Maria Cristal Branco, e a Adriana, à conversa com uma mulher representante do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, do Partido Socialista e da Aliança Democrática. Não contaremos nestes primeiros episódios com a Leonor Rosa, dado que, sendo candidata do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, estará em campanha e nós desejamos-lhe as melhores das sortes e que regresse rapidamente a este painel único no comentário político. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. E hoje contamos com a presença da Marisa Matias, deputada do Bloco de Esquerda, agora deputada em Portugal, na Assembleia da República, e que esteve muito tempo, durante muitos anos, a representar-nos lá fora na Europa. A Marisa Matias é candidata cabeça de lista pelo Porto, ao Círculo Eleitoral do Porto, pelo Bloco de Esquerda, e sem mais demoras, vamos começar esta nossa conversa, na verdade, que esperemos que seja uma conversa boa, agradável e que esclareça quem nos ouve. E começo por ti, Adriana, com as tuas perguntas à Marisa para que ela nos possa elucidar nestas semanas pré-eleitorais. Acho que é inegável e nós assistimos a nível europeu e a nível mundial que existe não só um ressurgimento da extrema-direita, mas um retrocesso naquilo que é a capacidade eleitoral e a perda de força generalizada da esquerda. Em Portugal, em específico, vê-se, e se nós formos, evidentemente não vamos contar as sondagens como absolutamente concretas e corretas, mas é inegável que existe um retrocesso relativamente ao poderio eleitoral da esquerda. Com tantos problemas sociais que temos, um deles, e o mais premente para a nossa geração, sem dúvida, ser a habitação. Dado que existem tantos problemas sociais e uma necessidade da população de vê-los respondidos, dado que a esquerda diz muitas vezes que tem solução para esses problemas, porque é que a mensagem não está a penetrar? Porque é que a mensagem e as diferentes medidas pela parte da esquerda não estão a penetrar tão bem para o eleitorado, na tua opinião? Começamos lá com uma pergunta difícil. Bem-vinda. Era o que estava a pensar. Bem, obrigada antes de mais pelo convite. Estou aqui muito contente convosco. Sou uma ouvinte que agora estou aqui sentadinha ao vosso lado. Que bom. Em relação à primeira pergunta, era o que eu ia dizer, não tem nada de menos complexo para começarmos esta conversa. Bem, eu acho que há várias dimensões aqui que devemos ter em linha de conta e há seguramente questões que são transversais e por isso é que estamos a falar de um contexto que não se restringe a Portugal e haverá outras específicas. Mas é, sem dúvida, um momento histórico, aquele que estamos a viver, em que tem havido um retrocesso e um retrocesso grande. Não será o primeiro, há assim uma espécie de momentos cíclicos ao longo da história, em que em alguns momentos nos parece que as forças progressistas estão a avançar muito e a conseguir consolidar, digamos, o seu eleitorado, as suas políticas, e em outros momentos é ao contrário. Na Europa não começou agora, assim como no mundo não começou agora, mas é evidente que vitórias como Bolsonaro no Brasil, ou Trump mais recentemente nos Estados Unidos, ou Milei na Argentina, e antes disso na Europa, Orbán, enfim, esse tipo de vitórias, e o que tivemos também na Polónia, foram consolidando, e agora estamos num contexto em que Portugal também não escapa. Aliás, eu lembro-me quando estava no Parlamento Europeu que se dizia muitas vezes que Portugal era a exceção até desse ponto de vista, que estava a atrasar e que em Portugal não iria chegar. Nosso excepcionalismo português. No ano passado... Chegam as coisas atrasadas cá, mas acabam por chegar. Chegam em força, não é? E no ano passado a eleição de 50 deputados de Chega, acho que foi, como se diz em bom português, um abre-olhos para perceber que de facto não somos exceção nenhuma. E é verdade que é num contexto em que as políticas são políticas, ou seja, em que as propostas da esquerda são propostas políticas que respondem, digamos assim, aos problemas principais que as pessoas enfrentam no seu dia-a-dia,
É quase um contrassenso, não te parece? Sim, não, porque eu acho que temos que olhar para as causas, não é? Por um lado há um cansaço enorme da forma de fazer política, eu creio que isso é generalizado. Mas por outro lado as pessoas não tiveram, e eu falo obviamente a partir de uma perspectiva, não sou isenta em nenhum comentário que faço, as pessoas não tiveram propriamente a possibilidade de ter vivido nos últimos anos num contexto em que políticas sociais fossem fortes ou que políticas de esquerda tivessem sido fortes. Portanto, não há uma reação às políticas de esquerda neste movimento. Ele é um movimento profundamente conservador e de retrocesso, mas não é um movimento às políticas que estão, ou seja, não é uma reação a políticas de esquerda. Quando muito é uma reação a políticas de extremo centro ou de uma enorme aproximação que houve e de normalização que houve da extrema-direita nos últimos anos, e na União Europeia isso foi claro. Mas em Portugal, por exemplo, dir-te-ão que não será coincidência o Chega ter surgido em 2019 com o primeiro deputado, que é depois de 4 anos de uma geringonça. Tu achas que não há possibilidade de associação? E de reação, no fundo. Eu não tenho, ou seja, eu não gosto muito de falar destas coisas de assim, sem ter grande fundamento e sem ter a coisa muito estudada, ainda por cima socióloga de formação, imaginem o risco que é estar a dizer assim umas coisas de achismo, mas eu acho que é a única possibilidade que eu tenho, não estudei o caso exatamente. Eu acho que há muitos fatores. Pode haver uma reação, sim, e não diria que a capacidade de ser uma reação a essas políticas não existe, mas parece-me que é muito mais vasto do que isso. E que também houve um trabalho muito, muito continuado nos últimos anos de normalização das ideias da extrema-direita. E esse trabalho foi feito por forças políticas insuspeitas. Eu assisti a isso no Parlamento Europeu ao longo de anos, com algum espanto, devo dizer, mas a capacidade de normalização do discurso da extrema-direita, em particular em 2 áreas, na imigração e no feminismo, ou no antifeminismo, foi incrível. Foi incrível. Nós tivemos retrocessos gigantes, por exemplo, até a nível constitucional em países europeus. A Hungria é um exemplo claro, não é? Mas voltar a consagrar o papel da mulher como sendo a família e cuidar da família, e decretar, como foi agora mais recente a alteração constitucional, a superioridade masculina na própria Constituição. Na Polónia aconteceram questões semelhantes e não houve verdadeiramente uma reação a dizer isto não se pode fazer. Houve muitos conservadores na Europa que estavam um pouco de olhos vendados em relação ao Viktor Orbán durante muito tempo, inclusive. E não só conservadores, não podemos nos esquecer que António Costa contou muitas vezes com Viktor Orbán para votos positivos que lhe fariam sentido, era um aliado nesse aspecto politicamente, portanto acho que não se pode apenas e só colocar isso à direita neste aspecto. Não, eu não estou a fazer isso, não, se parece que estou a fazer isso, não, eu acho que em particular as forças que tiveram mais no governo, nos governos e que tiveram posições maioritárias nas instituições europeias nos últimos anos não são necessariamente só forças de direita. São forças de direita e também algumas de esquerda, centro-esquerda. Mas o que eu estava a tentar dizer é que houve uma tentativa não de combater, e combater significa com políticas, ideologicamente, com todos os meios que temos à nossa disposição. Não houve necessariamente uma tentativa de combater esse crescimento. Pelo contrário, o que assistimos foi a uma normalização, foi uma apropriação, ou seja, um discurso profundamente anti-imigração. Então vamos fazer nós também a nossa batalha anti-imigração. Aliás, isto está a acontecer agora em Portugal e não envolve apenas as forças da direita. O Partido Socialista também está a ter uma mudança muito significativa em relação às políticas de imigração. De forma... Sem explicação. A Adriana chama-lhe uma cambalhota à retaguarda. É uma cambalhota à retaguarda, porque eu até agora ainda não vi Pedro Nuno Santos a explicar porque é que é contra a manifestação de interesse. Mas eu questionava-te e queria te pressionar, para as pessoas não dizerem também que eu não faço esse papel de pressão. Eu percebo o enquadramento histórico da extrema-direita e concordo em parte com ele. Mas em concreto e nomeadamente em Portugal, porque é que te parece que... muitas das políticas da esquerda não estão a compenetrar, a proposta de soluções não estão a compenetrar para o eleitorado? Não podemos culpar só não, claro, há responsabilidades próprias, com certeza. E eu acho que nós teremos a nossa dose de responsabilidade e temos que saber lidar com ela. Eu pergunto-me muitas vezes se de facto estamos a fazer política de uma forma
Não é só que seja perceptível para as pessoas, porque também colocar isto do lado de lá e dizer nós falamos muito bem, temos umas propostas espetaculares, as pessoas é que não percebem, e portanto não é nesse sentido que eu me estou a referir. Se nós estaremos a fazer uma política com as pessoas da maneira como ela tem que ser, ou seja, se essa não é essa percepção, não quero ser confundido, estou a dizer a percepção das nossas propostas maravilhosas que não estão a ser bem entendidas. Quer dizer, se essa capacidade de construirmos em conjunto e de ouvirmos e de termos, de facto, nas preocupações das pessoas, nas principais preocupações, termos a capacidade de ser porta-vozes dessas preocupações de uma maneira coletiva, às vezes pergunto-me se estamos a fazer da melhor maneira. Não é por acaso que o Bloco de Esquerda decidiu nesta campanha fazer uma campanha muito diferente daquilo que tem feito até agora. Se estivesse a funcionar espetacularmente, provavelmente não sentíamos essa necessidade. Eu queria te perguntar sobre isso, porque, e acho que vem bem no seguimento da nossa conversa, que é, eu durante muito tempo estive a olhar para o Bloco. O Bloco tem a nossa idade, basicamente. Queremos só fazer aqui um disclaimer. Tem mesmo. E portanto eu acho que o Bloco atingiu, mais ou menos quando nós atingimos a maioridade, o Bloco também atinge a maioridade. E de repente é um partido muito mais sério. Até porque tem que ser, porque faz um acordo com o Partido Socialista de incidência parlamentar para ajudar, basicamente, o governo do Partido Socialista a conseguir mais ou menos uma estabilidade dentro da instabilidade que é uma minoria ou falta de uma maioria absoluta. Quando faz isso, depois vê a sua bancada em 2019 a crescer bastante, mas depois em 2022 a diminuir brutalmente com uma maioria absoluta de António Costa. E durante esse período de readaptação à idade adulta do Bloco de Esquerda, o que eu vi, e não sei se a Adriana consegue concordar, é uma falta de direção política e ideológica do Bloco, no sentido em que eu olhava, por exemplo, para a Iniciativa Liberal, até para o LIVRE, para o Partido Comunista Português, que tem sempre uma direção muito específica e muito clara e muito direcionada, e conseguia ver algumas propostas. Do Bloco de Esquerda houve muito tempo, parece-me, em que havia poucas propostas claras e definidas. Tu conseguisse olhar para o Bloco e dizer tipo, esta é a medida-chave. E agora parece que está a acontecer outra vez. Daí a campanha, não é? Por exemplo, com o teto às rendas, que está a causar muito debate no espaço público, e ainda bem que está a causar debate, porque é ótimo as pessoas questionarem. E mal posso esperar para debater com a Marisa relativamente ao teto às rendas. Exato, e eu queria te perguntar, por exemplo, vocês citam o exemplo da Holanda, em que o controlo das rendas terá sido um exemplo bem sucedido, mas o que acontece depois, e acho que várias pessoas do teu partido também já foram questionadas sobre isso, o que acontece é que as casas na Holanda começaram a ser retiradas dos mercados, porque as pessoas começaram a ter medo de desarrendar e portanto crias uma diminuição do número de casas no mercado. Ou seja, será que o Bloco de Esquerda acredita, ou tu acreditas que isso pode acontecer em Portugal, como aconteceu na Holanda, se estamos a partir do exemplo da Holanda, e se acreditas que sim, quais é que são as medidas que vocês estão a tentar colocar ou associar a esta proposta grande para que isso não aconteça em Portugal? Porque depois se ficas com menos casas no mercado, as rendas vão aumentar. É impossível não aumentar, ainda que seja num mercado, uma espécie de mercado negro, porque é o que está a acontecer na Holanda, criou um grande problema. E portanto, como é que prevines que esta medida não empurre mais pessoas para a especulação ainda mais? Bem, então por partes. Em primeiro lugar, eu percebo a crítica que é feita em relação ao Bloco e a evolução nos últimos anos, e creio que é evidente que há um antes e um depois da geringonça. Exato. E há um antes e um depois, mesmo que eu não concorde que nós tenhamos perdido orientação política ou força ideológica, digamos assim. Não, força ideológica mas, não. mas não creio que tenha sido medidas isso. Bandeira. Mas eu creio que o Bloco continua a ter medidas bandeira que são muito identificáveis com o Bloco e não com outros partidos. Se nós quisermos discutir questões como o racismo ou não sei, as questões relacionadas com as comunidades LGBT, etc., continua a ser muito o Bloco, e o Bloco que se põe à frente, digamos assim, em todas essas agendas. Isso não mudou necessariamente. Mas há de facto impactos, não é? E tem que haver consequências, há um antes e depois, e há se calhar muito essa percepção, que eu creio que é uma avaliação que alguns de nós, pelo menos, e algumas de nós também fazem, eu faço, que é essa percepção de que a dada altura fizemos uma campanha, certo? Andámos a fazer campanha, chegamos ao fim da campanha, as pessoas conseguiram reter quais eram as propostas do Bloco ou não? E provavelmente não.
Exato. E provavelmente não. E, portanto, se chega ao fim de uma campanha em que temos a oportunidade de debater e que temos visitas organizadas em todas as áreas, com todos os setores, em que temos propostas para todos, temos programas super mega completos e continuamos a ter, isso não foi alterado. Mas se nos centramos nessa diversificação das propostas, é muito mais difícil de perceber exatamente qual é a mensagem. Por isso, nesta campanha, o teto às rendas, o taxar os ricos, ou super ricos, ou milionários, ou várias versões, e o trabalho por turnos, são 3 medidas emblemáticas que eu creio que representam muito bem o que é o programa do Bloco e que nos permitem dialogar e poder debater a fundo cada uma delas, sem andarmos sempre a saltitar. Exato, exatamente. Isso é muito importante. Em relação ao teto às rendas, como é evidente, num contexto em que nós temos na crise da habitação, uma das principais crises, e sabemos que não é só portuguesa, mas em Portugal é particularmente agravada. É o país da OCDE, só da Estado, em que é mais difícil comparativamente aos salários comprar casa. Exatamente, comparativamente aos salários é mais difícil comprar casa. Os dados que foram revelados ultimamente, confirmam aliás os dados que já tínhamos do INE, mas percebemos que o preço das casas é 3 vezes superior à média da União Europeia e se compararmos com a zona euro é quase 4 vezes superior. As rendas das casas é a mesma coisa, ou seja, enquanto que há países, por exemplo a Alemanha, por exemplo Luxemburgo, a França, em que se conseguiu entrar num caminho descendente dos preços ou pelo menos estabilizar, como é o caso da Holanda. Portanto, há alguns países que apesar de tudo com algumas políticas estão a conseguir reverter esta tendência. Em Portugal estamos longe de reverter a tendência e estamos de facto muito à frente de muitos outros países, num contexto em que os salários são muito baixos e que se torna cada vez mais difícil para as pessoas terem acesso à casa. Dito isto, numa crise tão complexa como esta, não há nenhuma proposta nem nenhuma medida que seja milagrosa. Tipo um bálsamo. Não há. Tem que ser um conjunto de medidas, várias medidas. Qual é a nossa preocupação? É que de todas as medidas que vão surgindo dos vários partidos, não há nenhuma que tenha um impacto imediato e direto nos preços das casas. Nenhuma. Porque construir mais casas, com certeza, e será até necessário e podemos discutir os termos disso. Mas não só não é uma solução imediata, como não é uma solução que contribua para baixar os preços das casas. Aliás, o mercado de arrendamento de luxo e de construção de luxo em Portugal está bem e recomenda-se. O problema não é esse, o problema é a falta de casas para a classe média. Para a classe média e classe média baixa, porque o restante não há um problema. E depois, todas as outras medidas que vão surgindo, todas sem exceção, seja relacionada com a garantia para a compra da casa, seja relacionada com o IMT, as medidas mais recentes, por exemplo, do governo, poucos meses depois os dados já nos mostram que contribuíram também elas para aumentar os preços das casas. Não significa que não tenha havido pessoas a beneficiar delas, mas qual é o impacto real e o que é que isso traz para resolver a habitação e passarmos a tratar outra vez a habitação como um direito e não só como um investimento ou um ativo. Mas dito isto, e desculpa, vocês interrompam-me de facto. Não. Eu vou concluir porque eu quero responder. A medida dos tetos às rendas é uma medida que tem problemas que têm que ser contornados também. E, portanto, não é isolada, como estava a dizer. Há esse risco? Há, mas por isso tem que ser um conjunto de políticas públicas e não apenas uma. Não é verdade que não existam mecanismos públicos para controlar as rendas em Portugal. Já existem, por exemplo, quando estamos a falar do Porta 65, para atribuir os apoios. Que funciona muito mal. Funciona mal, que está atrasado, enfim. Tem pouca dotação, que foi baixada a dotação no governo da Geringonça. Tudo isso, estamos de acordo e que é preciso dar a volta. Ou seja, existem já mecanismos, é preciso outros. E só uma medida direta como estas pode interferir no mercado neste momento e começar a contribuir para baixar os preços das casas. Isso significa que é preciso outro tipo de controle, como é evidente. Uma forma de ajudar a que não haja tantas casas a serem retiradas do mercado de arrendamento é limitar também o alojamento local. Porque, obviamente, quando nós temos, por exemplo, em Lisboa, freguesias de Lisboa, em que 70% ou mais das casas que existem são para alojamento local, é impossível, não há sequer casas disponíveis. Só reduzindo também a percentagem de casas que está disponível para alojamento local e outras medidas, são várias em paralelo. Nós assinalamos esta em concreto para dizer
é a única proposta, a única de todos os programas eleitorais que está em cima da mesa que nos permite dizer, a partir desta proposta podemos começar a trabalhar para reduzir os preços das casas. Mas isso é um facto. Uma pequena provocação só, tipo uma follow-up, que é quando tu falavas, e bem, e eu concordo, das medidas do governo, que a intenção era ajudar a procura, e portanto do lado da procura de casa, do lado dos jovens particularmente que estavam a tentar comprar casa ou estão ainda, estava a ajudar com a isenção do IMT, por exemplo, com garantia financiamento, pública. Garantia pública do Estado como o garante da tua dívida. O que acontece depois a seguir, e tu tens razão em diagnosticar isso, é que aumenta o preço das casas. Sim, porque não se aumenta a oferta. Exatamente, mas essa é a minha pergunta, tipo, provocação é, tu diagnosticas bem este ponto, que eu acho que é o principal problema desta medida do governo foi que foi eleitoralista e tentou ir buscar soluções muito fáceis para um problema muito complexo e soluções que te davam garantias a curto prazo, olhar assim para a frente, curto prazo, e tu dizes, a justificar esta proposta, não há nenhuma proposta de facto que diga vamos resolver o problema agora. E esta, de facto, até conseguiria resolver a curto prazo, como a medida do governo conseguiu ajudar pessoas a comprar. O que é que diferencia? O que diferencia é que esta medida não é isolada e tem em conta o problema todo que temos. Porque é que em Portugal nós, de certa forma, deixámos de olhar para a habitação como um direito? Está inscrito constitucionalmente. E como é que em Portugal passámos a estar numa situação em que há uma certa indiferença à quantidade de pessoas crescente que não consegue ter acesso a casa? Ao aumento de pessoas sem abrigo, pessoas a viver em tendas, enfim, coisas que nós pensávamos inimagináveis. Porquê é que isto acontece? Acontece por várias razões, mas uma das razões também é porque nós temos uma percentagem baixíssima de habitação pública em Portugal. Comparado com a média europeia... A Holanda, por exemplo. Temos baixíssima e, portanto, é mais difícil interferir no mercado em que a percentagem de habitação pública é tão baixa. Até porque isso faz da esmagadora maioria dos portugueses e das portuguesas e de quem cá vive proprietários. Não são tão arrendatários, são mais proprietários. Quando se tem uma sociedade organizada assim, de certa maneira, é muito fácil desviar o foco da habitação e deixar de ser um direito e passar a ser um investimento, um ativo, qualquer Porque até coisa. na prática não é. Pode estar inculcado, mas na prática acaba por não ser. Não, acaba por não ser. Mas então, dito isto tem que ser associado a outras políticas. O aumento da habitação pública, da percentagem da habitação pública, é fundamental. E não é uma medida hiper mega socialista, é mesmo uma medida para garantir o direito à habitação e é em linha com o que se faz noutros países. Esse equilíbrio é fundamental para nós não termos só a especulação a determinar tipo, o reabilitar destino. património Eu também do acho Estado. que Reabilitar coitado, património do vultos. Estado Exato. é outra. Exatamente. E não é colocar, como este governo colocou no Orçamento de Estado, 900 milhões de euros só imediatamente de encaixe com venda de património, que poderia perfeitamente ser reabilitado para a habitação pública, para arrendamento com preços que as pessoas, depois isso também dos preços acessíveis é outra coisa, mas com preços que as pessoas possam pagar. Obviamente há um problema de casas devolutas neste país, é escusado dizermos que não existe porque ele existe. Eu tenho feito muita campanha porta a porta no Porto e há ruas onde há imensas casas abandonadas. Não estamos a dizer casas vazias, porque casas vazias também existe. Mas houve uma rua que eu fiz em que era entre casas abandonadas, casas vazias, alojamento local, restavam poucos habitantes numa rua inteira que estivessem ali com quem se pudesse conversar. A realidade é que a crise da habitação começou por ser uma crise muito centrada em Lisboa, no Porto, no Algarve, na Madeira, é uma crise do país. Generalizou-se. E, portanto, não há uma medida sozinha. O teto às rendas sozinho fará pouco se não for acompanhado de outras medidas, mas fará muito no sentido em que será a primeira e única medida que vai diretamente ao preço das casas. Eu até acho, e antes de mudar de pergunta, só fazer esta nota, eu acho que nós chegamos a um ponto em que tudo é socialista e comunista. Portanto, teto às rendas, embora tenha sido feito num governo holandês que é tudo menos de esquerda, é socialista, e isso não é a minha crítica. A minha grande crítica e questão é, nós já temos, e muitos estudantes, por exemplo, e jovens adultos sabem isto, que existe quase um mercado negro paralelo no mercado de arrendamento, que é o grande problema. É um problema que, na minha opinião, pode ser ainda mais aprofundado com esta medida, porque os arrendatários chegam, de facto, os senhores chegam a um ponto que dizem o seguinte: este é o valor de teto máximo em que posso cobrar a renda.
e o resto, se quiserem ficar na casa, vão ter que pagar por fora. E o que me preocupa é que, sim, eu concordo que é das únicas medidas relativamente à habitação que seja a curto prazo. O problema é que eu tenho receio que piore a curto prazo ainda relativamente a esta matéria, porque as casas que já são colocadas no mercado de arrendamento já são a um preço que são muito para além daquilo que devia ser praticado. E a quantidade de rendas que não estão reguladas, que não são fiscalizadas e que de facto não existe um mecanismo do Estado para o fazer, colocar em cima da mesa este tabelamento antes de se conseguir arranjar mecanismos, na minha opinião, não é só correr atrás do prejuízo, é piorar um problema que ainda pode ficar bastante pior. Isso não te parece que é uma preocupação que faz sentido e que pode ainda piorar a situação a curto prazo? Todas as preocupações são legítimas no contexto em que estamos, porque de facto nós estamos aqui a falar de habitação e começamos com uma medida, estamos à volta dessa medida, mas já identificamos quantos problemas e quantos mais é que podemos identificar. Falavas agora do que se paga por fora, esse risco existe, ele já existe agora. E como é evidente, precisamos de aumentar os meios de fiscalização e de denúncia e de fazer cumprir os contratos. Da mesma maneira, como já sabemos que existe agora problemas que vão muito para além, nem é tanto só, que já seria gravíssimo o não conseguir aceder à habitação, não conseguir aceder a um quarto, não conseguir aceder a uma casa. É que há pessoas que estão a mudar planos de vida inteiros por causa disso. A quantidade de jovens que eu encontro que desistiram de poder ir para a universidade ou só concorrem à universidade na cidade onde vivem é enorme. E altera completamente a vida porque não conseguem sequer arranjar um quarto. E grávidas que estão, por exemplo, em maternidades sem sair porque não têm casa. Há pouco tempo concentrámos em frente à maternidade por causa da Ana Paula, e a Ana Paula é um caso e são outros, não é? Em que as pessoas são despejadas e depois, em alguns casos, no caso da Ana Paula é colocada num quarto e as filhas num outro, mas depois não têm condições, ou seja, não deixam trazer o bebê recém-nascido pela falta de casa própria. Tudo isto é tipo um polvo, não é? Com muitos tentáculos, mas para dizer que havendo problemas que têm que ser contornados, eles terão que ser com certeza, esta medida tem todas as condições para ser eficaz. Ela foi eficaz na Alemanha, vão renovar a medida, estou a falar a nível federal, ela foi eficaz na Holanda. Há outros problemas paralelos, com certeza têm que se resolver também, e ela será eficaz em Portugal. Assim haja condições para ser posta em prática. Mas o que não é possível e o que não é eficaz seguramente é um T1 em Lisboa custar 1.200 euros, muito acima do salário mínimo, muito acima do salário médio das pessoas que precisam de casa. Isso é que não é eficaz. O que não é eficaz é as pessoas que trabalham no centro das cidades estarem a viver para não sei quantos quilómetros de distância e levantarem-se às 5 da manhã ou às 4:30 da manhã para vir limpar os sítios onde nós vamos trabalhar a seguir. Nada disso funciona. Portanto, precisamos de medidas. E eu fico muito contente que esteja a ser profundamente debatida esta ideia. Desta vez, nesta campanha, toda a gente vai chegar ao fim e vai saber o Bloco propõe lá está. o teto às rendas. Exatamente. E acho que isso é muito importante porque este debate só está a começar e precisamos de continuar. Agora apelávamos ao teu poder de síntese porque temos mais 2 perguntas para te fazer. A Maria quer ir ainda a um ponto muito querido do coração dela, que é a cultura. Queria-te perguntar, mas eu vou-te fazer mais uma pergunta que eu acho que é bastante pertinente. Que é que nós neste momento sabemos, e todos os estudos indicam, que quanto maior a escala de uma empresa, melhores são os salários que essa empresa paga, tanto a nível de salário mínimo como salário médio, no sentido em que o salário mínimo é superior ao salário mínimo nacional nessas empresas, e o salário médio fica entre 200 a 300 euros acima nessas empresas daquilo que é o salário médio comumente praticado em Portugal. Contudo, e é imputado, e eu também imputo ao Bloco de Esquerda, uma atitude muito hostil relativamente a grandes empresas. E nomeadamente a grandes grupos económicos em Portugal e não só. Como é que é possível nós podermos considerar que um país como Portugal se consegue desenvolver economicamente, pagar salários competitivos para a minha geração comparativamente com outros países, se tem 99% de PMEs, muitas destas que precisam de um acréscimo, sempre que há um acréscimo de salário mínimo, o Estado tem que subsidiar esse acréscimo de salário mínimo. Sabendo estes dados, não faria mais sentido tentar que grandes empresas viessem até para Portugal para que conseguíssemos que melhores salários fossem pagos? Bem, isso também é mais uma pergunta com muitas ramificações e com muitos problemas que estão associados. Em primeiro lugar é isso, o tecido social português e europeu, não é só português, é
maioritariamente pequenas e médias empresas e que são muito penalizadas até em muitos setores e que precisam deixar de o ser. O Bloco não tem hostilidade às grandes empresas. Agora, se existe desigualdades e desigualdades crescentes e que estão a ser agravadas, e que existe sempre uma resistência muito grande no pagamento, no aumento dos salários, na redução das horas de trabalho, em muitos desses setores o que nós vemos é a resistência para aumentar salários, o que vemos é a resistência para reduzir o horário de trabalho. Mas o que o Bloco tem procurado em relação a estas matérias, o que tem procurado apresentar é uma política fiscal que seja mais justa. Estamos sempre a falar quase sempre de política fiscal, não é? Estamos a falar do IRC, estamos a falar de lucros extraordinários, estamos a falar de sempre dessas Parece que é uma política que fomenta que empresas de grande escala queiram vir para Portugal. Vamos lá ver. As empresas, as grandes empresas e aquelas que estamos a falar e que temos falado muitas vezes em Portugal não têm tido necessariamente problemas de liquidez. Nem têm tido necessariamente problemas a distribuir dividendos. Os problemas muitas vezes são assim, em pagar salários mais altos e em reduzir os horários de trabalho. Mas de resto não tem havido grandes problemas. É tendo isso em conta que nós precisamos de ver que em Portugal, com desigualdades crescentes, a política fiscal tem sido profundamente injusta. E há uma forma de financiar as políticas públicas principal, e essa forma não se inventa, a roda é esta, é através da cobrança de impostos e através da redistribuição do que existe. E portanto, quando nós temos empresas com lucros extraordinários, quando temos a capacidade de poder fazer alguma redistribuição, eu acho que é a nossa obrigação fazê-lo. O que não podemos é estar sempre a dizer que não se pode fazer nada em Portugal em relação a uma série de coisas, mas em relação às empresas temos que estar sempre a responder, ou seja, não se pode responder aos problemas dos salários, não se pode responder aos problemas da habitação, é tudo complicadíssimo, é tudo muito difícil, não se pode responder aos problemas da saúde, não se pode responder, mas as grandes empresas, de cada vez que se tenta dizer vamos mexer aqui 0,2% do imposto ou vamos fazer aqui cobrar mais um bocadinho para depois chegar mais para todos. É que depois não dá para cobrar taxas aos mega ricos se não existirem mega ricos e mega empresas em Portugal para serem cobradas, não é? Chega a um ponto que só funciona a política fiscal se as empresas quiserem estar em Portugal. Bem, nós temos tido uma concentração de riqueza crescente, não o contrário. Nós temos... Mas em Portugal temos descido na riqueza, na verdade. Sim, mas o número de ricos não é necessariamente maior. Ou seja, concentram mais. É isso, não é? Mas há mais concentração de riqueza. Há mais concentração de riqueza e há, de facto, uma percentagem muito pequena que controla uma percentagem muito grande do PIB. É disso que estamos a falar. Não é reforçando essa desigualdade que nós vamos resolver algum problema. A nossa perspectiva é essa. A política fiscal é um instrumento fundamental, uma ferramenta absolutamente essencial para se trazer alguma justiça à economia. Não existe outra. E, portanto, não há nenhum preconceito, nenhum problema em relação às empresas. O que há, se calhar, problemas em relação aos salários que são praticados, os horários que são praticados e, de facto, a concentração de riqueza é um problema porque ela agrava as desigualdades. Deixa-me só dizer-te uma coisa antes de passar para a Maria, porque eu acho que já se percebeu que não me podem acusar de ser uma potencial eleitora do Bloco de Esquerda, mas vocês têm uma medida que vocês são o único partido, vocês e o PCP em muitos aspectos, que falam, que é a questão dos turnos. Sim. E queria só deixar esta nota antes de passar para a Maria para a última questão, que só quem não faz ideia do gasto e do desgaste para uma pessoa fazer turnos noturnos durante uma vida inteira e não conseguir estar com a sua família, é que só quem não faz ideia do que isso é que pode ser contra essa medida. São quase 1 milhão ou mais de 1 milhão de pessoas a trabalhar por turnos em Portugal e não são só elas que são afetadas, são as famílias, são os amigos, é viver sempre ao contrário do relógio. Vai contra as guidelines europeias de saúde de fazer turnos à noite. E em Portugal não existe medidas concretas de compensação para quem trabalha por turnos. A compensação salarial é muito importante, nós propomos 30%, o descanso a sério é muito importante. Eu tenho a minha família cheia de pessoas a trabalhar por turnos na saúde, nas forças de segurança e, portanto, sei bem o que é a vida destas pessoas e em tantos setores. Mas, sobretudo, há uma medida que é de alimentar a justiça, que é de antecipar a idade de reforma. As pessoas têm problemas de saúde muito mais cedo, desgastam-se muito mais e têm que ter a reforma numa altura em que ainda possam usufruir da vida, o que não usufruíram nos anos que tiveram a trabalhar por turnos. Também vou a um sítio onde o Bloco quase que fala sozinho muitas vezes, e porque eu comecei quase a acusar o Bloco de não ter grandes medidas bandeira, porque eu acho que é um problema, de facto, quando os partidos não apresentam. Nós falamos muitas vezes sozinho muita coisa. E
E ainda bem que tem estas medidas bandeira agora para podermos discuti-las. E espero que as pessoas que estejam a ouvir fiquem mais esclarecidas em relação às propostas do Bloco, às grandes propostas para estas eleições. Mas eu gostava de perguntar sobre um tema que me é particularmente caro, porque em relação ao Bloco especificamente, porque eu vejo muitas vezes o Bloco lá está a falar sozinho, e infelizmente, porque nós não temos à direita os partidos, e mesmo o Partido Socialista, quando tivemos Pedro Adão e Silva, que eu respeito imenso, mas que no Parlamento respondeu uma deputada vossa, a Joana Mortágua, que a cultura era precária por natureza e que não fazia mal a precariedade na cultura, porque faz parte da cultura, aspas. E portanto, e que me chocou brutalmente, e temos à direita também uma certa abstenção quase óbvio, é quase óbvio para uma pessoa de direita que não se vai preocupar com a cultura, porque isso é coisa da esquerda, que é horrível, e efetivamente deixa o Bloco e o PC também, e o LIVRE, por exemplo, a falarem muito sozinhos. Mas eu gostava de perguntar em relação a uma coisa muito particular que o Bloco esteve a combater, porque o governo do Partido Socialista, na altura da pandemia, aprovou, sem diálogo parlamentar e com um diálogo encenado com os profissionais do setor da cultura, o Estatuto do Profissional da Cultura, para os profissionais da área da cultura, que em muitos casos piora a situação dos artistas e dos profissionais do setor, não são só artistas, não são só criadores, que estão constantemente em precariedade. França, por exemplo, tem um estatuto para os profissionais da cultura que lhes garante muito mais segurança do que o estatuto português, que na verdade é perverso, faz com que seja mais benéfico em muitos casos eles estarem sem trabalho. E portanto eu gostava de perguntar quais são as medidas. O Bloco já tem apresentado algumas medidas para contrariar esta perversidade, mas o que é que tu podes dizer aos artistas, aos profissionais do setor, e também para pessoas, por exemplo, que não tencionam votar no Bloco e que estão, por exemplo, entre o LIVRE e o Bloco? Eu tenho muitos amigos do setor da cultura que estão a distanciar-se do Bloco por algumas posições que consideram mais radicais, e portanto eu gostaria de dar essa oportunidade, já que também vou fazer perguntas sobre a cultura às outras pessoas de outros partidos que vêm aqui, nomeadamente à Iniciativa Liberal e ao PSD, mas que pecam muitas vezes por não terem propostas para essa área, já que é uma área forte do Bloco. Força. Da forma mais sucinta consigo. Sim, então muito sucintamente, e como não posso ir a tudo, de facto a cultura tem sido sempre uma espécie de adenda, não é? Na política Exatamente. pública e nos programas eleitorais. É uma adendazinha, e com essa ideia muito romantizada, menos para quem trabalha na cultura, de que um artista faminto é um artista mais criativo, ou que vive em permanente instabilidade, tem Porque gostam. Gostam. Faz parte da aura de bem, ser, depois sai-lhes bem. É preciso uma política pública para a cultura, muito rapidamente, mas para destacar uma medida, eu acho que o combate à precariedade continua a ser o essencial. A revisão do Estatuto é fundamental, mas o eixo que eu creio que é fundamental é o combate à precariedade. Não é possível que se continue a descurar por completo uma área e achar que a precariedade lhes cai bem. Não cai. O combate à precariedade é fundamental. Os artistas têm que ter condições para criar e para apresentar as suas criações. E não têm tido verdadeiramente, mas só uma nota muito a fugir, mas eu creio que também é preciso termos cuidado. O financiamento público da cultura é fundamental, porque é um direito, o usufruto da cultura, etc. Mas não podemos cair no erro de achar que o financiamento público significa que haja um direcionamento da produção artística. Exatamente. A partir desse financiamento. Isso não. Ou seja, os artistas que são financiados publicamente não estão cá para servir ninguém. Exato. Nem podem ser condicionados. Nem podem ser condicionados. Isso para mim é das questões mais importantes, porque isto também joga depois com os critérios para o financiamento e a forma como os concursos são abertos. Também isso tem que ser tido em conta. Artista ou uma artista que seja financiada não tem que, por ser financiamento público, responder a questões que o Estado coloca, não é? Não tem que responder a nada. Passa a ser política e não pode ser, exatamente. Exato, não tem. Tem que ser artista, tem que criar. Mas eu diria precariedade e o cuidado de deixar a cultura livre parecem-me eixos fundamentais. Muito bem, e muito obrigada por este momento. Eu aqui concordo em absoluto, no resto não, mas não temos mais tempo. E demos bastante tempo para falar sobre habitação, porque acho mesmo que é uma pena que não se fale mais, e para a nossa geração é muito importante. E portanto acho que valeu mesmo a pena fazer o contraponto. E obrigada, Marisa, por ter estado aqui muito connosco. Obrigada. Nós vamos à nossa rubrica já habitual,
e começava por ti, por te perguntar qual é a sugestão cultural para esta semana para as pessoas que nos ouvem lá em casa. Eu tinha acabado de dizer, esqueci-me que tinha que dar uma sugestão e portanto assumo aqui publicamente. Acontece, sinceramente. Esqueci-me e tinha pensado nisso, mas depois puseram-se outras coisas. Então eu acho que nesta semana linda de cravos, sugestão de ir para a rua. Vamos para a rua, vamos celebrar o 25 de Abril nos seus 51 anos e vamos reivindicar a democracia e as lutas todas que foram trazidas pelo 25 de Abril e tentar afastar um bocadinho o susto que o ano passado nos trouxe. Pode ser que venham mais tempos mais carregados de cravos, era importante para o futuro. Então vamos para a rua, vamos celebrar em todas as cidades deste lindo país 25 de Abril, sempre. Adriana. Eu vou secundar evidentemente esta sugestão da Marisa. Para além dos 51 anos do 25 de Abril, 50 anos desde o voto para a primeira Assembleia Constituinte, e acho que é uma das coisas mais pertinentes e importantes de serem celebradas. Mas a minha sugestão para os nossos ouvintes, já sabem que a mais aficionada dos Estados Unidos era difícil, ainda bem que não está aqui a Leonor para dizer que eu estou a falar bem do Império Decadente mais uma vez, mas eu vou... Está aqui a Marisa. Está aqui a Marisa que poderá dizer o mesmo. Eu vou recomendar um livro lindo, belíssimo, da Jenny Diski, que se chama Desconhecida num Comboio, que fala de... É uma mulher que faz 2 grandes viagens por todos os estados dos Estados Unidos e conta as histórias das pessoas que ela encontra nessa viagem, nomeadamente porque é fumadora, e eu nisso compreendo bastante bem, e ela tem a ideia de que é nas conversas de cigarros com pessoas que tu não conheces de absolutamente lado nenhum que tu tens as melhores histórias e contas as melhores histórias. Isto não é uma apologia para que fumem, que mais não seja porque eu sou profissional de saúde, mas é uma apologia para lerem o livro, porque vale mesmo muito a pena, é um livro muito bonito. Maria, a tua sugestão? Eu tenho uma sugestão que também cai bem nesta semana e que é próximo do meu coração, porque tem pessoas de que eu gosto muito no filme, que se chama O Pai Nosso, Os Últimos Dias de Salazar, que estreou em fevereiro no Festival de Roterdão. Lá está, por exemplo, nós temos cultura muito boa portuguesa que estreia lá fora e que nem sequer passa cá. Temos filmes incríveis portugueses que só passam em França. Surreal. Também problema grave, by the way, sugestão, mas é dirigido por José Filipe Costa e é um filme que vale bastante a pena ver, porque nós temos também pouca produção feita sobre a nossa própria história mais recente e pouca cultura à volta do debate político sobre o que é que foram os últimos 50 anos, o que é que foram os últimos 100 anos e, portanto, recomendo a toda a gente que veja este filme nesta semana particularmente e que depois venham connosco ao DJ set da Lei da Paridade. Depois de descerem à Assembleia. Depois de descerem à Avenida. E esta semana também é uma semana que fica marcada pela morte do Papa Francisco. É verdade. E para crentes e não crentes, uma figura incontornável, uma grande... E é uma perda enorme. Uma perda enorme, um homem cheio de humanidade, que quis abraçar a humanidade toda. Se calhar revisitar também a biografia dele. Sim. E eu... Bom, subscrevo também esta sugestão. Eu não podia subscrever mais, dado que sou crente, portanto não preciso dizer muito sobre isso. É um Papa que quis devolver a Igreja ao povo. Eu gostava que no próximo conclave que os diferentes intervenientes tivessem mesmo noção que a melhor forma de honrarem o legado de Francisco é não voltarem à deriva conservadora anterior. Vamos ver. Olha, também há um filme muito bom que é o Conclave sobre essas coisas. Que deve estar em máximos de bilheteira depois desta última circunstância. E chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, e desta vez foi especial. Muito obrigada mais uma vez, Marisa Matias, e como sempre podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.